Queria cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando pela TV Rica. É uma bênção a gente saber usar de forma efetiva a internet para tocar lugares tão distantes, né? Aleluia. Eu tenho ensinado vocês, quando eu ministro, que o culto, vocês não vêm para ser espectadores, nós viemos para cultuar o Senhor juntos, amém? Então quando eu falo, vocês, aleluia, irmão. Então se eu falar glória a Deus, vocês falam? Se a palavra de alguma forma tocar o teu espírito, você levanta, você pode pular, virar cambalhota, você semeia na palavra, mas não fique parado. Chacoalha quem está do teu lado e fala assim: acorda, Deus quer falar contigo. Aleluia, aleluia. Deus quer falar contigo nessa noite. Responda a palavra. Amém? Aleluia. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Essa palavra, para quem for colocar no YouTube amanhã, se chama Gênesis do Novo Pacto. Amém? Repita comigo: Gênesis do Novo Pacto. O livro de Gênesis, ele conta a história do início no Antigo Pacto. E o Evangelho de João conta a história do início no Novo Pacto. Então João é como se fosse a Gênesis do Novo Pacto. Amém? O início de uma nova criação, o início dos novos céus e da nova terra profetizados por Isaías. Mas apóstolo, novos céus e nova terra não está falando de algo futuro, não, está falando de uma realidade que nós já vivemos. E você vai entender à medida que nós mergulharmos na palavra do que eu estou te dizendo. João capítulo 1, versículos de 1 ao 5 diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não o compreenderam. Amém? Quantos de vocês já tinham lido esse texto? João capítulo 1 é um texto tremendo, é incrível, porque fala da presença de Jesus desde o princípio de todas as coisas, na criação de todas as coisas. Sabe, quando eu comecei a pensar nessa conferência que nós vamos ter na Ela, que eu tenho convicção que vai ser um divisor de águas na tua compreensão de algumas coisas, eu falei: Senhor, o que eu vou falar diante de pessoas que a vida inteira eu ouvi, aprendi, admirei, como o Juan? O que eu tenho para falar diante desses homens? E o Senhor me falou: fale da Gênesis do Novo Pacto. Com certeza eles vão trazer isso a uma dimensão mais profunda, mas para que eu fale disso, essa palavra de hoje é uma palavra que ela não pode ser concluída hoje. Nós estamos falando de águas mais profundas. Fala comigo: águas mais profundas. E isso com certeza a gente vai poder entrar um pouco mais a fundo na Ela, que tem um formato de escola, vai ser um pouco diferente. Eu quero continuar isso durante a Ela. Mas nessa noite ela pode nos dar um embasamento e uma compreensão do que foi esse processo de Cristo vindo ao mundo, inaugurando um novo tempo, porque a gente não entende isso, sabe? Às vezes os nossos problemas, às vezes a nossa pouca compreensão da palavra nos faz viver sempre com uma expectativa de futuro. A gente foi ensinado daquele céu com ruas de ouro, e a gente acha que é isso, que nesse dia as nossas lágrimas vão ser enxugadas, e aí o Evangelho vai fazer sentido. Não, o Evangelho faz sentido quando eu me encontro com Cristo e a eternidade passa a habitar em mim, já.
E João descreve isso. O evangelho de João é um evangelho que fala essa nova história, esse novo céus e essa nova terra foram inaugurados em Cristo. Estão disponíveis e acessíveis para mim e para você. O evangelho de João é o início da nova criação. Repita comigo, o início da nova criação. Repita comigo, eu faço parte dessa nova criação. Não da carne, mas do Espírito. Amém? Essa nova criação não é da carne, é no Espírito. Jesus inaugurou uma nova era na história. Se eu te perguntar, o reino de Deus é natural ou espiritual? O que você me responderia? Ele é espiritual. E ele é espiritual, mas ele se manifesta de uma forma natural. Mas o fato dele ser espiritual, ele não foi compreendido quando Jesus vem e começa a falar, o reino de Deus é chegado. Porque eles esperavam um reino natural. Eles esperavam um libertador. Os judeus esperavam um guerreiro. E Jesus veio a implantar um reino no Espírito. Muitos de nós, até hoje, temos influência dessa mentalidade judaica e esperamos a interferência de Jesus somente no natural. A nossa mente é tão presa às coisas naturais que a gente só consegue ver, Deus fez uma bênção na minha vida, quando essa bênção se materializa em algo natural. Nós pouco valorizamos o aspecto espiritual dessa nova vida que foi iniciada. Mas João, ele nos destaca isso. E nessa passagem, fala assim, nele estava a vida era a luz dos homens. Você percebe que João está dando um ponto zero, João está dando um novo começo à história. Não se trata do aperfeiçoamento do homem, não se trata de uma melhora naquilo que vinha acontecendo, se trata do fim de um tempo, para o início de um novo tempo. Você consegue entender isso? Jesus não veio fazer o mundo ficar melhor, ele veio finalizar uma era e iniciar uma nova era. Ele veio dar fim à influência da natureza adâmica e nos possibilitar começar uma nova vida no Espírito. E quando eu falo disso, eu estou falando de algo que por toda a história foi profetizado e foi aguardado. Isaías, que foi um profeta messiânico, Isaías 600 anos antes de Cristo, ele falava de Cristo com a precisão que muitos de nós hoje não temos para compreender. E Isaías falava de um tempo onde o Senhor, onde Jeová, onde o Deus de Israel daria início a uma nova era. E ele fala, esse novo tempo será marcado por novos céus e nova terra. Só que os judeus, eles eram presos às coisas naturais. Então eles ficavam esperando esses novos céus e a nova terra de uma forma natural. Eu queria levar vocês comigo a ler Isaías. Isaías capítulo 65, versículo 17. E é importante que a gente percorra a Bíblia para que a gente compreenda. Primeiro a gente vai para Isaías, depois a gente vai voltar ao Evangelho de João. Isaías 65, 17 diz: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Amém? Isaías está profetizando de um tempo que por muitas vezes foi mal compreendido, porque Isaías está falando da igreja, Isaías está falando do novo pacto, e a igreja pega essa palavra e começa a jogar para frente, e fala assim, vai vir um dia, o dia que Jesus voltar de novo. Não, isso aqui foi inaugurado. Mas como você sabe? Porque o apóstolo Paulo, ele, na carta aos Romanos, ele fala sobre isso. Nós temos que entender a Bíblia através da interpretação dos apóstolos. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele cita Isaías para falar do cumprimento dessa palavra. Vamos continuar junto e você vai ver isso junto comigo. Isaías 65, agora os versículos do 20 e 21. Aqui ele está descrevendo uma condição espiritual desse novo tempo
Preste atenção aqui antes de você ler lá, ó. Ele está descrevendo nesse texto uma condição espiritual, um ambiente que vai funcionar nesse novos céus e nova terra, amém? Ele está falando dos novos céus e da nova terra, como que vai ser? Então ele começa a descrever. Então ele fala o seguinte: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Edificarão casas e habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Espera aí, meu irmão, se a gente está falando de novos céus e nova terra, e esses novos céus e nova terra são uma referência ao céu, como que no céu vai ter pecador de 100 anos? Como que no céu vai ter gente amaldiçoada? Como que no céu vai ter menino que morre? Cara, isso aqui é uma descrição de um novo tempo da história, onde a idade não vai ser mais cronológica, a idade vai ser no espírito. Um menino pode ser mais maduro que um velho, depende da disposição de se render a Cristo. Eu posso ver o que Deus tem feito na vida de alguns jovens, entre eles esses que estão aqui na frente. Posso citar o Léo, Daniel, o Tiago. A maturidade espiritual deles está passando na frente de muita gente com anos de igreja, pela disposição de se render. Não haverá mais criança de poucos dias. Deus não pode olhar um menino desse e falar, é uma criança, não, porque Ele olha nesse novo tempo, nessa nova estação, o quanto de Cristo habita nele. Então nós não estamos falando de um lugar futuro, nós não estamos falando de ruas de ouro, nós estamos falando de um novo ambiente espiritual, inaugurado em Cristo. Porque o menino morrerá de 100 anos, o que é isso? Vai haver morte no céu? Porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Não, nós não estamos falando de um céu, nós estamos falando do reino de Deus implantado na terra. Esse é os novos céus e a nova terra a quem Isaías se refere. O reino de Deus é espiritual. Em João capítulo 6, o próprio Jesus diz, meu reino não é desse mundo. Meu irmão, nós precisamos parar de tentar interpretar a Bíblia através da nossa alma. A Bíblia é um livro espiritual. Ou seus olhos espirituais se abrem, ou a sua mente é a mente de Cristo, ou você vai entrar em parafuso, você vai tentar encaixar a Bíblia dentro da tua realidade. E não é isso que deve ser feito, a sua realidade deve ser encaixada na palavra. E tem um texto interessante, Isaías 65, 25, que alguns até fazem analogia disso ao período do milênio. Vai ter 1000 anos de paz, e daí o lobo vai comer com o cordeiro, os animais vão ficar mansinhos. Cara, isso é tudo espiritual. Esse texto fala assim, nós estamos seguindo nesse tempo profético, de novos céus e nova terra. Repita, esse tempo é hoje. Esse tempo foi inaugurado em Cristo. Amém? Isaías 65, 25. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. O leão comerá palha como boi, e pó será comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Esse mesmo texto é mencionado por Paulo em Romanos capítulo 15, dos versículos 8 ao 12. Depois, se você quiser deixar gravado, como eu te falei, não tenho como entrar muito a fundo, eu vou continuar isso na ela. Mas Paulo cita Isaías, ele cita esse texto para falar do ambiente, porque quando Paulo escreve aos Romanos, ele está escrevendo a uma igreja de judeus, amém? Quando Paulo escreve aos Romanos, ele está escrevendo a uma igreja de judeus convertidos, e os judeus eles tinham uma dificuldade muito grande de compreender a inclusão de outros povos dentro do reino de Deus. Até então, a visão era exclusivista, Deus é o Deus dos judeus. De repente Cristo vem e rompe a barreira que separava, e inclui eu e você dentro dessa genealogia. Ele nos adotou, Ele nos fez filhos, Ele nos enxertou nele mesmo. E os judeus tinham dificuldade com isso, e Paulo fala assim, meus irmãos, Isaías já dizia que haveria um tempo que chegaria, onde o lobo comeria junto com o cordeiro. Sabe o que ele está querendo dizer? Duas classes de pessoas que jamais se sentariam junto na mesa.
Paulo está falando assim: olha, os gentios e os judeus vão ser como um só diante do Senhor, e esse tempo é chegado, e esse tempo se cumpriu em Cristo. Nós estamos vivendo novos céus e nova terra. Não há mais divisão de cor, de raça. Não há para Deus nem homem nem mulher, nem escravo nem livre. Ele fez de todos os povos um só povo, que é a igreja. Aleluia! E ele começa a explicar isso. Ele está falando: existe um novo pacto. Deus é um Deus de aliança. Ele não precisava se submeter a uma aliança, mas ele escolheu fazer isso. Ele fez uma aliança com os homens, ele fez uma aliança com Adão, ele fez uma aliança com Abraão, ele fez uma aliança com Moisés, ele fez uma aliança com Davi, e todas as vezes que ele fez uma aliança, ele escolheu se relacionar com o homem dentro dessa aliança, das regras dessa aliança. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: agora nós fazemos parte de uma nova aliança, de um novo pacto. As coisas velhas passaram. Agora a regra de como Deus se move mudou, porque antes ele se movia em ambientes externos, hoje ele resolveu habitar dentro de nós. E essa aliança não é mais uma, é a última. É o ponto crucial da história, é o que Deus sonhou e projetou desde o princípio. Por isso João começa a descrever esse momento como um novo Gênesis. Se no princípio Deus criou os céus e a terra, isso é Gênesis. Mas João fala: no princípio era o verbo. Jesus começa a falar no novo pacto, o centro, o começo, o fim, tudo está em Cristo. Nós precisamos entender isso nessa noite. E daí, quando João dá essa abertura, quando João introduz o Gênesis do novo pacto, no capítulo 1, explicando tudo isso que eu estou tentando resumir para vocês, então ele prepara os textos. O evangelho de João é um evangelho que ele é gradativo, ele vai gradativamente crescendo até chegar num ponto que ele quer contar uma história. Quantos conseguem compreender que os milagres, que os textos relatados na Bíblia não são a plenitude de tudo que Jesus fez? Jesus fez muito mais do que está relatado. Amém? Você consegue entender que tantos outros, mas no caso de João especificamente, ele escolhe uma sequência de textos para contar, para escrever o seu evangelho, que tem uma crescente proposital. Ele quer chegar a um determinado ponto. Então primeiro ele fala o seguinte: se inaugurou um novo tempo na história. Se no princípio Deus criou, eu quero te dizer que quem criou foi Cristo. Ele estava lá presente, ele é o começo e é o fim. E ele é a luz que veio, mas as trevas não reconheceram. Ele já começa rasgando, e daí ele vai para o capítulo 2, e no capítulo 2 tem as bodas de Caná. E as bodas de Caná, ele começa a construir um pensamento. Por que ele menciona esse milagre? Porque naquele lugar foi o primeiro momento que Jesus atua com um milagre. E qual foi o milagre? No momento que numa festa se chega ao final, não tem mais solução, acabou o vinho. Repita comigo: chegou no final. Ele não podia ter interferido quando estava faltando um pouco para acabar? Ele não podia chegar e falar assim: ele sabe de todas as coisas, estou vendo que vai acabar, deixa eu dar um jeitinho aqui para o dono da festa não passar vergonha. Não podia? Quantos de nós já não olhamos para a nossa vida e falamos assim: cara, por que Deus demora para chegar? Por que ele precisou permitir chegar nessa situação? Eu acredito que se o dono da festa, depois que ele fez o milagre, falou: caramba, mas por que esperou acabar? Que angústia, que ansiedade, que aflição. João capítulo 2, versículos do 1 ao 3 descreve isso. Fala assim: ao terceiro dia fizeram a bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. A mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho, não há nada para se fazer mais. Chegamos num beco sem saída, não há o que fazer. João começa a construir uma história. O primeiro milagre, ele menciona um momento onde num lugar, onde muitas pessoas numa festa se chega ao fim de algo.
Mas daí quando você vai mais à frente, o próximo capítulo é a sequência deste, capítulo 3 de João. João 3, versículos do 1 ao 4. Qual é a história de João 3, versículos do 1 ao 4? É a sequência da falta de vinho. Jesus conversa com Nicodemos, um mestre, um conhecedor das Escrituras, um cara que estudava a palavra, um cara que estava em conflito com todos os seus estudos, e vendo que havia algo naquele homem que era diferente. Aquele homem em conflito, ele chega a um ponto e fala assim: cara, eu não sei o que fazer, eu vou lá perguntar para ele. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Nicodemos era um mestre, um conhecedor das Escrituras, e ele vai até Jesus para tentar compreender, ele vai até Jesus para tentar receber respostas, ele vai até Jesus para buscar explicação. Mas você não pode conhecer a Cristo através de conhecimento humano. Tem pessoas que tentam chegar diante de nós para fazer perguntas, mas nem toda pergunta mostra que você quer resposta. Às vezes as perguntas são apenas para justificar a sua incredulidade. Nicodemos chega diante de Jesus e tenta, meio que num questionamento, justificar. Ele levanta a bola de Jesus e fala assim: sabe por que eu vim diante de você? Porque ninguém pode fazer o que você faz se não for por Deus. Eu reconheço que você vem de Deus, mas me explica. Jesus fala assim: cara, não tem explicação. Um novo tempo foi iniciado, uma nova era se iniciou. As coisas não são naturais, elas são no Espírito. Se você quer entender isso, você precisa nascer de novo, porque quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Não se compreende assuntos espirituais com a mente natural. Não importa quantos anos de teologia você tenha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Cara, aquela resposta para um homem inteligente, mas natural, é um soco na boca do estômago. E ele responde como uma criança. Sabe por quê? Porque um menino no novos céus e na nova terra pode ser como um homem de 100 anos. E um homem de 100 anos pode ser como um menino. A gente não leu isso em Isaías? E aquele homem, com a estatura de Israel que ele tinha de mestre, ele faz uma pergunta infantil: mas como que eu posso voltar a entrar dentro do ventre da minha mãe? Jesus estava falando: não, eu não estou falando disso. Eu estou falando que você precisa chegar ao fim de você mesmo. Eu estou falando que você precisa chegar ao fim da tentativa de compreender as coisas com a tua mente natural. Eu estou falando que nesse novos céus e na nova terra, eu estou falando que para que o Espírito de Deus possa iniciar um trabalho na tua vida, você tem que chegar ao fim de você mesmo. O vinho era o fim de algo naquela festa. Nicodemos, Jesus constrói mais uma vez um pensamento: você precisa chegar ao fim de você mesmo, de volta ao ponto zero. Você precisa nascer de novo. Se você e eu queremos genuinamente a revelação de Cristo em nós, nós precisamos também ir para esse lugar. Repita comigo: o ponto zero, o início de novo, o início de uma nova vida. É isso que a gente não entende. Sabe o que é difícil compreender? Que Deus não está interessado em resolver a tua vida. Deus não está interessado em melhorar a tua vida. As pessoas buscam a religião para resolver a sua vida. As pessoas vão a centros de macumba, as pessoas vão ao espiritismo, as pessoas vão no budismo, as pessoas vão nas igrejas evangélicas, buscando resolver seus problemas, mas Deus não está interessado em resolver problema.
Ele está interessado em te dar uma nova vida. Mas para te dar uma nova vida, você precisa chegar ao fim dessa vida. E a gente não quer o fim dessa vida, a gente quer que Deus venha participar dessa vida. Mas Deus não tem participação com aquilo que nasceu da carne. A carne, ela está em Adão. E o Senhor, Ele se revela através de Cristo. Está difícil de entender? Então fala comigo, eu preciso nascer de novo. Eu preciso chegar ao fim de mim mesmo. O ponto zero, o fim de nós mesmos, é um lugar onde não existe mais plano B, aonde nós desejamos Ele não como o rei, não como um herói, não como um salvador, mas aonde nós queremos Ele como vida, como a nossa própria vida. É muito diferente conhecer Jesus como um herói. Sabe, eu tenho visto algumas fotos que estão fazendo agora no Facebook, colocam o Homem-Aranha, o Hulk, um montão de carinha e põe Jesus no meio. Isso não é legal, porque Jesus não é um herói como eles. Jesus não é mais alguém para ser admirado, Ele é alguém para ser recebido como vida. Ele não é alguém externo para te salvar de problemas, Ele é alguém que te ajuda a enfrentar os problemas. E a história de João continua, o Evangelho de João é uma crescente, ele vai sempre nos mostrando a necessidade de nós voltarmos ao ponto zero. Deus vai preparando situações para a gente sempre chegar num beco sem saída, e esses becos sem saídas são presentes de Deus para ver se nos desperta e fala assim: cara, chega logo ao fim de você mesmo, não insiste. João capítulo 9, versículo 1 ao 7, passando Jesus viu um homem cego de nascença. Um homem cego de nascença, nasceu cego. E os discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra com saliva, fez um lodo, untou o lodo com os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, lavou e voltou vendo. O homem nascido cego não foi um homem que perdeu a visão e recuperou. Este não é o ponto. João está construindo uma história que ele está deixando claro para a gente que não se trata de uma transformação, uma melhora. Este não é a linha que João está querendo desenvolver. A glória de Deus não se encontra na melhora das coisas, mas se encontra na ressurreição, que é uma nova vida. Ressurreição é a vida que venceu a morte. João poderia ter descrito aqui o milagre de um cara que ficou cego, mas ele pega o cara que era cego de nascença, porque ele está falando de novos começos, ele está falando de nova história, ele está falando desse novo ambiente chamado novo pacto, novos céus e nova terra. Aleluia! E é isto que acontece aqui. A glória de Deus não é encontrada na nossa capacidade de produzir algo. A glória de Deus é algo que vem unicamente dele mesmo. E nós não podemos contribuir com coisa alguma. O que esse cego fez para voltar a ver? Nada. O homem nasceu cego. E de repente a gente chega e a história vai crescendo. Vocês se lembram? As bodas de Caná. Daí depois, Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Daí a gente vê um cego de nascença. Quantos aqui nasceram cegos? Quantos aqui nunca conseguiram compreender as coisas de Deus? Sabe, o Senhor não quer abrir um olhinho para você ficar caolho. Deus não quer que você entenda mais ou menos as coisas espirituais. Ele quer te dar uma nova vida, onde os seus olhos se abram por completo, aonde você abre os seus olhos e fala: caramba, onde eu estava vivendo? O que eu estava fazendo da minha vida?
Eu não sei o que aconteceu, mas meus olhos se abriram e hoje eu posso ver. Aleluia! Aleluia! Esse homem chega na sinagoga, como Jesus fala para ele, vai lá e se apresenta no templo, e perguntam para ele o que aconteceu. Ele fala assim: cara, eu não sei o que aconteceu, eu sei que antes eu era cego e agora eu vejo. Eu não sei o que aconteceu, porque quando Jesus entra na sua vida, você não consegue explicar. Você não consegue explicar porque não vem de você, não é nada que você faça, é Ele que fez por nós. Eu não sei o que aconteceu, mas eu era cego e agora eu vejo. Aleluia! Aleluia! Eu não sei explicar na minha vida, mas eu um dia fui cego e eu sei que hoje eu vejo. Mas João continua, é como um filme, aonde você vai preparando para aquele momento culminante, e no capítulo 11, João começa a descrever a história de Lázaro. Meu Deus, que história! Lázaro era um amigo dele, Lázaro era alguém, a casa de Lázaro, Marta, Maria, era um lugar de descanso para Jesus. Por que você acha que Jesus gostava de tanto na casa de Lázaro? Ele tinha naquele lugar refrigério. Repita comigo: refrigério. Sabe o que eu e você precisamos ser para as pessoas? Precisamos ser pessoas que produzam descanso. Eu e a Leila, nós temos lutado por isso. Nós temos almejado isso. Nós temos desejado isso. Nós falamos sobre isso todos os dias. Nós queremos produzir descanso para as pessoas. Nós queremos produzir refrigério para as pessoas. Sabe, quando eu penso hoje em finanças, os meus olhos se abriram. Eu era cego, mas agora eu vejo. As finanças não têm mais sentido para benefício próprio, mas eu quero produzir descanso. Sabe, eu creio que Deus vai fazer algo violento na minha vida. E você sabe o que eu tenho na minha casa? Eu tenho uma lista de pessoas que eu quero abençoar, porque eu fui chamado para produzir descanso. Quando nós nos casamos, nós tínhamos uma lista de sonhos. Você lembra disso? Nós tínhamos uma lista de sonhos. Até o tipo de cachorro que a gente queria ter, a gente tinha. A casa, o cachorro, o carro. Mas meus olhos se abriram. Eu não tenho mais lista de desejos, eu tenho lista de bênção. Quem eu quero abençoar. Sabe por quê? Porque eu sei que uma das características de quem nasceu de novo é a generosidade. E além da generosidade, a gratidão. Tem pessoas que marcaram profundamente a minha vida nos dias difíceis, e nenhuma delas passou desapercebida, e nenhuma delas ficou esquecida. São pessoas que eu trago à memória todos os dias na minha oração junto com a Leila, e elas estão numa lista, que eu sei que eu posso abençoá-las trazendo descanso, que eu posso impartir do que eu carrego, mas que um dia, se eu tiver condições e Deus me dará, eu quero abençoá-las também materialmente, porque não se trata mais de mim. E Lázaro era esse tipo de gente. Ele não queria só sugar de Jesus. Marta e Maria, a história que nós vemos relatada na Bíblia não foi um ponto fora da curva. Todas as vezes que Jesus ia lá, havia um cuidado de se preparar um alimento, havia um cuidado de se preparar um lugar de descanso. Era um ambiente de amigo, onde Jesus podia dar risada, contar piada, se sentir à vontade. Quantos homens e mulheres de Deus têm falta disso? Um lugar de amigos, onde você não seja julgado, aonde você não seja, de tudo que você faz, se puxa um detalhe da tua vida para te criticar. Jesus passava por infinitas críticas, até de filho de Beelzebu ele era chamado, mas ele encontrava na casa de Lázaro um lugar de descanso. E de repente se chega uma notícia: Lázaro, o teu amigo, está morto. Não era qualquer pessoa,
não era qualquer pessoa, era um amigo que ele amava. Nessa história parece que Jesus é um cara frio, porque ele espera por 4 dias, mas não havia frieza nessa história, havia amor. Só que a glória de Deus não está na melhora das coisas, a glória de Deus está na ressurreição. Jesus tinha que esperar o fim para poder dar início a uma nova história. Eu quero te dizer, se tem coisas na sua vida que chegaram no fim, que parece que não tem mais jeito, que é um beco sem saída, isso não quer dizer que o fim chegou, isso quer dizer que é o início de um processo de ressurreição. Aleluia! 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 Aplauda o Senhor! Ele vive! Ele vive! Oh! Aleluia! Eu me rendo. Aleluia! Oh! Eu me rendo. Aleluia! Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um Se você olhar para a vida de Lázaro, você vai ver que Lázaro é a representação de que eles não têm vinho. Se você olhar para Lázaro, você vai ver que ele é a representação de é preciso nascer de novo. Se você olhar para Lázaro, você vai ver que ele representa eu era cego, mas agora eu vejo. Se você olhar para Lázaro, ele é a representação de apóstolo, meu casamento acabou. Se você olhar para Lázaro, ele representa apóstolo, a minha empresa quebrou. Se você olhar para Lázaro, ele é a sensação, eu estou entrando num processo depressivo e não sei mais o que fazer. Se você olhar para Lázaro, ele é o fim de algo, e se trata do fim de nós mesmos, quando nós chegamos à conclusão que nós não temos como resolver a nossa história. Enquanto você segue lutando com as suas forças, enquanto você segue debatendo com a sua mente, não há espaço para que a verdade, que é Cristo, se manifeste em você. Sabe por quê? Porque a grande mentira é achar que nós podemos por nós mesmos resolver a nossa vida, e não tem espaço para a verdade enquanto há mentira em nós. Cristo só entra quando há uma disposição genuína de assumir a falência de nós mesmos. Eu não consigo. Sabe por que muitos de nós não conseguimos chegar a uma plenitude de Cristo? Porque a gente busca Cristo por interesses pessoais. Eu busco a Cristo para ter conhecimento de Cristo, eu busco a Cristo para resolver um problema, eu busco a Cristo para apaziguar a minha mente pela culpa que eu carrego de uma vida dupla. Eu busco a Cristo porque na verdade eu quero todo domingo pedir perdão do pecado que eu cometi a semana inteira. Cara, enquanto você viver isso, você nunca vai ter a plenitude de Cristo, porque a glória de Deus não se manifesta com essa oscilação da vida, ela se manifesta no fim da tua vida. Lázaro representa isso. E se você perceber, no meio de tudo isso, o Espírito Santo é cuidadoso em enfatizar que o Senhor Jesus, ele não toca a situação até que ela atinja a sua posição extrema. Em todas essas histórias, quando acabou o vinho, quando Nicodemos chega diante do Senhor,
aquele cego de nascença, e Lázaro, depois de 4 dias que ele recebe notícia, 3 dias morto. Aonde nós desistimos de fazer do nosso jeito, aonde nós chegamos ao fim de nós mesmos. Ele não vai vir no cenário até que todas as coisas humanas falhem. As coisas humanas, a capacidade de resolver na tua vida falhou, você já não vê mais como sair do que você se encontra. E isso não quer dizer que é uma falta de interesse de Deus com a tua vida. Isso não quer dizer que Deus está brincando com você. Isso não é uma falta de solidariedade, de amor. Porque aqui nós vemos em Lázaro o ápice de uma história onde envolvia muito amor. Jesus não estava brincando com aquela família. Jesus não estava falando assim, eu vou ficar olhando daqui para ver até onde eles aguentam. Nunca houve sarcasmo em Jesus. Nunca houve ironia em Jesus. Mas Jesus, ele veio para manifestar a glória de Deus. E mais uma vez eu quero enfatizar, a glória de Deus não está na melhora das coisas, a glória de Deus está no fim das coisas. Porque a glória de Deus está associada à ressurreição, e só há ressurreição quando existe morte. Por isso que o amor exige que tudo venha ao lugar aonde ele possa resolver a situação, não curando coisas, não remediando o velho homem. Como eu disse no início, a morte do eu não se trata dos problemas que você enfrenta, porque você pode enfrentar problemas da sua vida toda, mas se trata do fim de você mesmo, porque não há nada externo capaz de produzir vida no seu interior. Nem as tribulações, nem os seus atos de justiça, nem os seus devocionais pela manhã, nem o tanto que você ora, nem o tanto que você jejua, nem o tanto que você vai aos montes, nada disso. Eu estou falando de coisas ruins? Não. Eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida de leitura da palavra, acho importante isso, mas a transformação do nosso interior, ela passa pelo fim de nós mesmos, porque até a nossa motivação para ler as escrituras muda. Eu não leio as escrituras para buscar uma palavra para pregar, eu leio as escrituras porque ela é o código desse novo ambiente jurídico onde eu vivo e eu preciso conhecer. O fim de você mesmo aponta para uma nova vida. Ontem eu falava com os pastores neste lugar, e eu quero te enfatizar isso mais uma vez, porque tem muitas pessoas que confundem problemas como processo de morte. Não, os teus problemas podem até te ajudar a enxergar que você não tem condições de resolver sozinho, mas eles não se tratam por si só do processo de morte. Então vamos pegar aqui um exemplo de 2 famílias, uma família cristã e uma família que não conhece a Cristo, e essas 2 famílias passam por problemas análogos. Uma dessas famílias, o chefe da casa, o homem, o sacerdote do lar, recebe uma notícia que ele está enfermo, que ele tem uma enfermidade grave, que ele está com câncer, e de repente ele comunica isso à esposa, e esse cara não conhece a Deus, não ama a Deus, tem uma vida voltada para o trabalho, para os negócios, e nesse processo de cura, de quimioterapia, de tratamento médico, ele é curado. E quando ele é curado, você conversa com ele e fala assim: cara, muitas coisas mudaram na minha vida depois desse processo. Eu passei a dar mais valor para minha esposa, eu passei a dedicar mais tempo para os meus filhos, eu passei a ver a vida de outra maneira. Esse é um cara que não conhece a Deus. E daí você pega um outro que conhece a Deus, que também recebe a notícia de um câncer, e de repente ele começa a enfrentar essa situação dentro daquilo que ele crê, e começa a orar, e começa a buscar a Deus, e também recebe a cura. E aqui eu não estou entrando no mérito de que Deus curou um, não curou outro, não é nada disso, só quero dizer que 2 passaram por processos similares, tá ok? E daí esse cara vai dar um relato depois da vida dele e fala assim: nossa, muitas coisas mudaram na minha vida.
Nessa enfermidade, Deus abriu meus olhos, e hoje eu valorizo mais a minha esposa, eu tenho uma atenção maior aos meus filhos, eu consigo entender a vida de outra maneira. O que eu estou querendo dizer com isso? Que essas duas pessoas passaram por problemas similares, e passaram por uma mudança real, mas essa mudança real foi uma mudança de hábito. Eles mudaram a maneira de ter atitudes externas, eles mudaram seus hábitos. Todas as situações externas, elas podem mudar o teu ambiente externo, mas elas não têm o poder de mudar a tua natureza. Essa enfermidade pode mudar uma percepção externa da vida, mas ela não muda a natureza. Você ficar melhor, você pode ficar melhor na maneira de olhar para as pessoas, de entender a vida frequentando a igreja, mas frequentar a igreja também não tem o poder de transformar você por dentro. Mudança de hábito não quer dizer mudança de natureza. Eu fumava e não fumo mais. Isso não quer dizer que a tua natureza foi transformada. Eu bebia e não bebo mais. Isso não quer dizer que a tua natureza foi transformada. Eu traía, não traio mais. Isso não quer dizer que a sua natureza foi transformada. Você teve boas mudanças, você fez boas escolhas, mas o que nós estamos tratando dessa noite é de um novo começo. O que nós estamos tratando é de uma nova história. O que nós estamos falando é de uma nova vida. Não é a sua vida melhorada através de um processo de mudança de hábito. Não é engessar Adão. Não é colocar uma camisa de força em Adão e falar assim: hoje eu não peco mais porque eu luto contra isso. Não, eu não luto contra algo que já morreu em mim. A pornografia não é algo com quem eu luto na minha vida, ela foi vencida no velho Adão. Ontem nós falávamos no culto de jovens o estrago que o vício da pornografia tem produzido dentro das famílias, e tem homens que continuam lutando com isso como se fosse comum. Vem a um culto, ouve uma palavra de Deus, no dia seguinte pede perdão e acha que a vida segue. Não, a vida não segue. Você está tentando lutar externamente, mas você precisa chegar ao fim de você mesmo, é falar para Deus: eu não consigo, eu preciso nascer de novo, eu preciso de uma nova vida, eu preciso da natureza de Cristo sendo formada em mim, eu preciso ser arrancado da raiz do conhecimento, de tentar fazer do meu jeito, e ser plantado em Cristo. Não se trata de ter mais a Jesus como Salvador, é ter Ele como a sua vida, é entender o que Paulo disse: não vivo mais eu, a vida que eu tenho hoje na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, Ele vive em mim. Quantos conseguem entender isso? Nós estamos falando nessa noite que a eternidade, ela foi inaugurada em Cristo, que novos céus e nova terra, um novo ambiente jurídico, um novo pacto que governa a relação de Deus com os homens foi inaugurado em Cristo, e nós precisamos entender que nesse novo pacto, o que nós precisamos alcançar é que Cristo se torne a nossa própria vida. Sabe aquela parábola que o semeador saiu a semear? Aquilo é uma analogia do que o pai fez com o filho. Deus enviou o seu filho como uma semente ao mundo. Então, quando o semeador sai a semear, a semente é Cristo. E a Bíblia relata 4 tipos de solo. E é interessante que a Bíblia menciona que havia o mesmo lugar, a mesma região, a mesma incidência de sol, mas a Bíblia não fala de água. Então a única interferência que pode haver para o sucesso e para o crescimento e desenvolvimento da semente é o que? A qualidade de semente e a qualidade da terra. Amém? Se a semente é Cristo, ela não muda para mim nem para você. Amém? Se Cristo é a semente semeada, ela não muda para mim e para você. E por que que essa semente alcança uma estatura na vida de uns e não na vida de outros? Repita comigo: a qualidade do solo. Que tipo de solo você apresenta ao Senhor? Sabe, o único ambiente onde a verdade cresce, Cristo é a verdade. Sabe, o único ambiente onde a verdade cresce é quando ela encontra a mesma natureza. Sabe o que você precisa apresentar a Ele? Verdade. Enquanto o seu coração for misturado com mentira,
Enquanto na sua vida tiverem coisas ocultas, enquanto as suas motivações forem equivocadas, você nunca vai alcançar a estatura de Cristo. Cristo não se desenvolve num solo contaminado. O solo é o nosso coração, e é por isso que nós precisamos chegar ao fim de nós mesmos. Reconhecer: Senhor, eu me rendo. Acabou hoje essa brincadeira de achar que eu posso ser cristão do meu jeito, vindo ao culto quando me dá vontade, me chateando com bobeira, julgando a tudo e a todos, julgando até mesmo o Senhor, porque as coisas não acontecem na minha vida no meu tempo. Marta e Maria estavam assim, tentando entender por que Jesus demorou tanto. Pode ser que o Senhor esteja demorando para fazer algo na tua vida, sabe por quê? Porque Ele está esperando o fim. Ele está esperando o fim. E o fim não são coisas externas, é o fim dentro de você. É você tomar uma decisão: eu chego ao fim de mim mesmo, eu quero que Cristo seja a minha única opção na vida. É isso que o Senhor deseja nessa noite. Um novo Gênesis na tua vida, uma nova história, um novo início, aonde você pare de lutar com aquilo que precisa morrer. Vamos nos colocar de pé.